Vamos conversar agora com o Alexandre Brito, nosso psicólogo, né? Hoje ele vai falar sobre um assunto importante que eu acho que muita gente desconhece, né? Quem nunca fez terapia, ou até mesmo quem já fez e não deve saber que existem diferentes abordagens na terapia, não é isso, Alexandre? Prazer estar aqui de novo e, de fato, existem várias abordagens que a gente hoje vai poder conversar e tirar as dúvidas daqui. Vamos começar por isso então, né, Alexandre? Eu não sei se é possível fazer isso, né? Devem existir muitas abordagens, mas é possível estabelecer diferenças fundamentais aí entre as abordagens que existem na terapia? Tem sim. Eu fiz isso aqui de um modo muito resumido para que a gente possa, pelo menos, conhecer, ter o primeiro contato com elas, né? É claro que da maneira que eu vou apresentar, quem conhece vai ver que eu estou fazendo algumas reduções para tentar mesmo abreviar e explicar para público leigo que talvez nunca tenha escutado falar, né? Nem às vezes conhece bem a terapia, a psicanálise, enfim, a psicoterapia, mas a gente vai tentar entender isso. Portanto, o que seriam, né, essas abordagens psicológicas? Isso significa que cada psicólogo ele vai se referenciar, vai conduzir o tratamento, vai ler, olhar, entender aquela pessoa que ele está atendendo. A gente está falando aqui no caso de psicologia clínica, né, pessoal? Por meio de uma teoria, por meio de um olhar, por uma forma de conduzir o tratamento com técnicas e teorias próprias, né, por métodos próprios a partir de uma determinada teoria. Quais são essas teorias, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui de modo resumido quais são. Bom, a primeira que eu vou falar, elas são as teorias que se fundamentam, ou seja, que compreendem todo o processo mental, psíquico, psicológico por meio do inconsciente. Então, a primeira delas é a psicanálise introduzida por Freud, né, que ela vai entender o quê? O ser humano a partir do inconsciente, desejos inconscientes, sonhos, os sintomas também inconscientes, aquele sintoma que aparece e você não tem um certo controle sobre ele, seja uma enxaqueca, seja uma úlcera, seja, enfim, aquilo que você não controla. Então, o Freud, então quem trabalha com a psicanálise do Freud, vai conduzir um tratamento por meio disso, ou seja, uma análise desse inconsciente, né? E existe também uma outra teoria, dentre tantas outras, tá, pessoal? Estou resumindo aqui, que é a psicologia junguiana, começada por Jung, que ela também vai tratar a condução da terapia por meio do inconsciente, buscando juntar e unir, vamos dizer assim, essa relação entre consciência e inconsciente, procurando aí um certo equilíbrio, uma certa relação entre essas duas instâncias que podem estar em conflito e, por causa disso, está causando sofrimento. Mas existe uma outra forma de tratar também, uma outra teoria, que é a teoria comportamental, né, chamada também behaviorismo, né, iniciada por Skinner, que ela tem mais um compromisso com o quê? Com uma análise e modificação do comportamento. Então, essa teoria, ela trabalha mais o que? Pautada no comportamento, das influências do ambiente, dessa relação, né, nisso que te estimula, o comportamento que você tem diante de uma certa situação, as consequências disso. Então ele vai tratar justamente essa questão, tá, em relação ao comportamento. Uma outra teoria que eu trago também é a cognitivo-comportamental, ou seja, ela tem esse nome, pessoal, porque ela vai ter uma condução pensada em cima das cognições, né? Pensamento, as emoções que você está sentindo, as crenças que você faz do mundo e das coisas, e vai tratar justamente em cima disso, tá bom? Esse é então uma outra teoria, tá? Então temos a primeira que é em cima do inconsciente, a segunda em cima do comportamento, temos essa que também vai focar justamente em cima das questões cognitivas, de um modo bem resumido. E temos também a psicologia humanista, né, que tem como autor Carl Rogers, Maslow, que vai tratar também justamente o quê? O ser humano a partir daquilo que ele pode realizar, a partir das suas virtudes, a partir de uma aceitação do sujeito em relação a ele mesmo, que às vezes você não se aceita, isso também causa certo sofrimento. Então ele vai tentar ali desenvolver, por meio da condução de um tratamento, essas suas próprias virtudes, essa questão mais humanista, mais humana sua, que você pode desenvolver e assim superar mais essas questões que talvez estejam te trazendo dores da alma. Então, resumidamente, para que a gente entenda, então, cada profissional da psicologia vai se servir de uma teoria, de uma técnica, de um método,
para conduzir o tratamento. E essas são, assim, as mais conhecidas, não são só essas, tá, pessoal? Tem a corporal também, que vai focar na interpretação e também manejo do corpo, né? Mas essas são as que eu posso trazer aqui para que vocês entendam como cada profissional e sua teoria vai conduzir o tratamento. Agora, Alexandre, qual é a orientação que se dá, por exemplo, para uma pessoa que vai procurar um profissional? Ela tem de saber dessa linha antes, o profissional informa para ela naquele momento. Se o profissional achar, por exemplo, que aquele caso, não sei se isso se aplica, mas que aquele caso poderia ter uma certa solução por uma outra linha, ele indica uma alteração. Como é que isso funciona em relação à pessoa que busca a ajuda? Olha, a pessoa que busca a ajuda, de início, nem sabe que existem tantas teorias que podem ser usadas por cada psicólogo, por cada psicóloga. Então ela vai procurar um profissional, da psicologia, e não necessariamente ela vai saber qual teoria e abordagem que esse profissional usa. Em geral, Cacá, o importante nem sempre é a teoria que o profissional está usando, mas também a relação que se estabelece entre o psicólogo e o seu cliente, o seu paciente, enfim, o analisando. Isso que também vai ser fundamental, essa relação do profissional com quem está sendo tratado, quem está em tratamento, né? Você pode ter abordagens que são mais indicadas para alguns casos? Até pode. Isso pode acontecer do próprio profissional perceber e indicar um outro que talvez vai fazer aquele tratamento numa abordagem talvez que tenha mais enfoque naquilo que você quer trabalhar. Então, caso você tenha interesse de saber o que o profissional trabalha, você pode perguntar para ele, olha, e falar sua demanda. Olha, qual que é a sua teoria e a minha demanda é essa. Então, a minha questão hoje é, por exemplo, não saber perder, por exemplo, né? Eu não estou sabendo perder, ou uma outra questão, né? Eu estou com insônia, ou eu estou possivelmente com uma depressão. E você pode levar isso para o profissional e perguntar sobre a teoria dele e o que ele mesmo poderia estar indicando, ou se ele aceita esse tratamento, né? Então, assim, o público em geral, as pessoas em geral não precisam saber quais as abordagens, é muito complexo e muito diversificado, mas isso não necessariamente vai prejudicar o tratamento. Caso isso aconteça, o próprio profissional te indicaria uma outra pessoa. Tá ok, então, Alexandre. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, Rafael? Não, é isso mesmo. Então, Alexandre, obrigado, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Vou passar aqui minhas redes sociais, então. Isso, me acompanhar. Uhum. O Instagram é @Alexandre_psicologia. No Instagram, @Alexandre_psicologia. Lá tem todos os meus outros contatos também. Até mais, pessoal. Até segunda-feira. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.